Que benção, hoje nosso culto de Santa Ceia. E é sobre esse nome que falamos, e pregamos e anunciamos. Yeshua, Jesus, Emanuel, Deus conosco, Príncipe da paz, Deus da eternidade. Amém? Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao 6. Você pode acompanhar conosco no telão. Lucas 24, 1 ao 6, diz assim: No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão e nesse momento os homens lhe questionaram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Aleluia! Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estavam convosco na Galileia. Aleluia. Deus, a sua presença, Pai, eu me coloco agora como um instrumento, um vaso, um canal para trazer a tua palavra para a tua igreja. Pai, me usa conforme a tua vontade, que essa palavra possa chegar ao encontro de cada um, na necessidade de cada um, que possamos sair daqui grandemente abençoados, Pai, pela tua palavra, pela tua presença que é santa e poderosa. Pai, que a tua palavra de graça seja manifestada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Venha, Raquel, você consegue. Eu estou precisando. Amém. Glória a Deus. Hoje é nosso culto de Santa Ceia. E o que significa Santa Ceia? Fazemos isso todo mês. Preparamos a mesa aqui todo mês, os cálicezinhos, o suco da uva, o pão, e sempre trazemos uma palavra específica a respeito disso. Isso significa tudo que nós fazemos aqui, o que nós cantamos, quando nos reunimos como igreja, quando oramos ao Senhor. Tudo isso é fruto de estarmos participando da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é a vinda de Jesus, a morte dele, a ressurreição dele, e quando isso tudo acontece, tudo que fazemos aqui faz sentido. Não teríamos sentido nenhum de nos reunirmos aqui, cantarmos cânticos, orarmos, se isso não tivesse acontecido. Se Jesus não tivesse existido, se Jesus não tivesse morrido, e se ele não tivesse ressuscitado. Isso é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Resumindo, a Santa Ceia é isso. Jesus nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou no 3º dia. Cumpriu o plano de salvação para a minha vida e para a tua vida, nos redimiu com Deus e trouxe um novo plano para a nossa vida. Um plano de salvação, um plano de restauração, onde ele formou a sua igreja, onde nos reunimos e cantamos com um propósito, com um sentido. E isso tudo muda a nossa história. O cristianismo, ele é o resgate do homem. O homem estava perdido, eu e você estávamos perdidos por conta do pecado inicial. Os sacrifícios já não eram mais suficientes para cobrir os pecados. Mas Jesus, ele vem de uma forma única e um sacrifício único e suficiente, de uma vez por todas. Quando ele morreu e ressuscitou, se tornou um sacrifício único e suficiente. Hoje não temos mais necessidade de sacrificarmos, porque o maior sacrifício já aconteceu, que foi a morte e a ressurreição de Jesus. Hoje é dia 2 de novembro. O que é hoje? Qual que é a data de hoje? Finados, né? Dia dos Mortos.
E hoje se alguém foi no cemitério, percebeu que hoje houve um grande movimento nos cemitérios. As pessoas separam essa data e vão para visitar os seus entes queridos, levam flores, lavam o túmulo, preparam tudo aquilo, revivem os seus lutos, revivem suas lembranças. Alguns até têm algum ritual de cultuar os seus mortos, acendem velas para isso, oram pelos mortos, falam com os mortos ali, por conta de uma necessidade, ou por conta de um vazio, ou por falta de uma informação a respeito disso. Hoje é um dia triste para muitas pessoas, e para nós também que perdemos entes queridos, todos nós perdemos. No meio evangélico não se tem muito costume de fazer isso, de visitar o cemitério no dia de finados. Isso é um costume mais católico, dos espíritas, e pessoas que não têm religião nenhuma e que às vezes não superam a sua perda. E nesse dia separam para fazer isso. Mas isso não é um costume do cristão, por conta que nós sabemos que o que deve ser feito pelo nosso irmão, e foi bem o que a Simone falou aqui, que nós temos que valorizar e viver os momentos enquanto a pessoa está viva, enquanto ela está aqui, enquanto é possível fazer algo por ela, falar para ela aquilo que é necessário, expressar o nosso carinho, expressar o nosso amor, a nossa gratidão, ou dar honra, enquanto a pessoa está aqui. Depois que morre, vira-se um monte de honra, e eu vou falar para você, essas honras só servem para amenizar, talvez, a nossa dor ou a nossa consciência. Porque para a pessoa que morreu, isso não faz mais nenhum sentido. Ela não está vendo mais nada, ela não percebe mais nada, não é possível mais isso. Não é possível se relacionar com pessoas mortas. Não é possível falar com pessoas mortas. A palavra de Deus nos diz que quando para o homem foi projetada apenas uma morte, e depois disso o juízo final. Não existe mais relacionamento com o mundo dos vivos. Se você viu isso em alguma novela, que há pouco tempo passou aí, isso é tudo mentira. Os mortos não conseguem mais participar do nosso mundo. E nós não participamos do mundo deles. Então, por esse motivo, não temos muito a necessidade de irmos no cemitério. Porque ali já não é mais possível fazer. O que deveríamos fazer era enquanto estava vivo. Às vezes perdemos tempo com tantas coisas da nossa vida. E a vida passa rápido. Deixamos de falar, de conviver, de expressarmos por conta do orgulho, por conta da raiva, por conta da falta de perdão, por conta de acharmos que estamos certos e não vamos voltar atrás. E a vida passa muito rápido. Hoje eu tive a notícia que um primo meu morreu, 53 anos, novo. Estava com câncer, nem sabia que estava, e hoje ele faleceu. E a gente percebe que, puxa, nem sabia, talvez soubesse, podia ter ido lá, feito uma oração, falado de Jesus para ele, mas não soube, mas agora não é mais possível. Agora não adianta talvez ir lá no cemitério e tentar falar de Jesus para ele, não é mais possível. O relacionamento que nós devemos ter como igreja deve ser um relacionamento saudável, onde Jesus se torna o centro da nossa vida, onde Ele faz todas as coisas e nós temos que viver o nosso propósito enquanto estamos aqui. O propósito só existe para esse tempo. Se você sente vontade de orar, ore agora, porque depois que morrer, a oração não faz mais sentido. Você não vai mais ter essa oportunidade. Se você quer cantar, se você quer louvar o Senhor, se você quer pregar a palavra, se você quer evangelizar alguém, é hoje, é agora, porque depois não é mais possível. Não teremos mais essa oportunidade de falarmos a respeito do reino, que é a nossa principal finalidade. Lucas 9, 59 diz assim, que era Jesus falando, com algumas pessoas.
E ele, no 59, diz assim: e o outro disse, Jesus falando para ele: siga-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Aqui Deus fazendo um desafio: venha, me siga, como ele fez com os discípulos, com os pescadores, quando estavam pescando. Ele falou: olha, larguem esses barcos, larguem as redes, larguem a profissão de vocês e me sigam. E Jesus começou a fazer isso com outras pessoas durante a sua caminhada. E aqui muitos seguiram e muitos deram desculpas. Muitos se entristeceram, como o jovem rico, quando Jesus pediu para que ele vendesse tudo e o seguisse, e ele se entristeceu e foi embora. E esse aqui ele fala assim: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai, depois eu vou ver o que eu vou fazer, se é possível, se eu vou, se eu não vou. E aí Jesus fala assim: ó, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ele está dizendo assim, que quem tem propósito na sua vida, quem tem chamado na sua vida, esse vive. E esse vive para um propósito. Esse vive para coisas que Deus tem colocado. Esse vive para coisas que têm significado. Aí ele está dizendo: o pai já morreu. Se era possível fazer alguma coisa por ele, era em vida. Agora morreu. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Ele está dizendo: aquele que não tem mais propósito na tua vida, aquele que não entende quem é, aquele que não sabe para onde vai, esse vive enterrando os seus mortos, revivendo os seus sentimentos, revivendo os seus lutos, não superando muitas coisas. E hoje nós vemos que muitas pessoas estão no cemitério novamente enterrando os seus mortos, por conta de uma dor que não sara, uma tristeza que não sara, uma falta de perdão que não sara, porque às vezes a pessoa morreu magoada com ela, e ela acha que indo lá, lavando o túmulo, fazendo algumas coisas, isso ameniza um pouco. Não ameniza, não é possível mais. Só quem supre a nossa necessidade, o nosso vazio, a nossa dor, é Jesus. Quando Ele entra na nossa vida, Ele preenche tudo. Ele dá sentido para tudo. Ele começa a realizar a sua boa obra e ela ainda não acabou. E quando Ele começa uma boa obra na tua história, na tua vida, Ele é fiel e justo para terminá-la e concluí-la. Toda pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela passa a ter um propósito. E esse propósito é anunciar o reino, anunciar o tempo de salvação. Devemos honrar os nossos próximos enquanto é possível. E fazendo isso dentro de um propósito que Deus tem colocado nas nossas vidas. E existem 3 formas de nos relacionarmos com Jesus. E talvez você se identifique com alguma dessas formas, como você tem se relacionado. Um se relaciona com Jesus que morreu, que está morto, que ainda ele aparece na cruz, todo ensanguentado, machucado, castigado. E muitos olham para esse Jesus e se relacionam com esse Jesus morto. Ele morreu por mim, coitado dele, não merecia isso, foi injustiçado, morreu pelos meus pecados. Mas ela não vai para um outro nível, ela fica apenas num Cristo morto. Ela fica tentando ajudar ainda esse Jesus, talvez a fazer alguma coisa. É um relacionamento que você reconhece que precisa de Jesus, mas é um Jesus limitado, que não tem acesso a tudo na tua vida. É um Jesus que está com as suas mãos ainda pregadas e não consegue sair da cruz para fazer algo por você. É um Jesus que ainda não venceu. É um Jesus que não ressuscitou, porque ele não se relaciona com Jesus que é ressurreto. E a segunda forma de se relacionar é com um Jesus que ainda está muito longe, não é acessível a mim. Eu não sou digno
de chegar perto dele. Eu preciso me prostrar diante desse Jesus e me humilhar o tempo todo. E eu preciso fazer promessas para ele ver se eu sou digno ou não de algum milagre ou de alguma bênção. Eu preciso me arrastejar, eu preciso fazer com alguma promessa e pagar um preço. Eu preciso às vezes me mutilar, sentir dor, sentir o que ele sentiu, para tentar me aproximar desse Jesus, tentar me relacionar com esse Jesus. E tem muitas pessoas vivendo dessa forma, tornando a sua vida difícil, tornando a sua vida com alguns obstáculos, para tentar ser digno da bênção ou do relacionamento, para que Jesus olhe para você e fale, você está entendendo como é que funciona. E tem uma terceira forma de se relacionar com esse Jesus, que é uma cruz vazia. E é um Jesus que ressuscitou, e é um Jesus que está acessível, e que eu posso falar com ele em qualquer momento. Eu posso abrir o meu coração, e não existe uma forma correta de eu falar com ele. Eu falo da forma que eu sou, do jeito que eu sou, porque a Bíblia diz que ele sonda o meu coração, e antes que a palavra chegue na minha boca, ele já sabia o que eu iria falar. Então não é possível nem enganar ele. Eu tenho que ser sincero. Quando eu estou triste, eu tenho que mostrar que eu estou triste. Se eu estou com raiva de alguém e desejo a morte de alguém, você fala para ele dessa forma: Senhor, eu tenho raiva dessa pessoa, eu desejo a morte dela, me perdoa, tira isso do meu coração, sem medo de ser castigado, porque esse Deus que ressuscitou no terceiro dia, aonde aqueles anjos falaram para aquelas mulheres: porque procuro entre os mortos aquele que vive, é porque ele está vivo, e ele está aqui, e ele é real, ele é verdadeiro. Ele não está mais morto, mas ele está vivo e ressurreto, e quando ele fez isso, ele fez por amor, para resgatar você e eu da morte, com um plano de salvação, com um propósito de vida. E esse propósito está relacionado a eu ir para o céu com ele, em primeiro lugar, mas enquanto isso não acontece, ele quer restaurar todas as áreas das nossas vidas. Ele quer vir com providência. Ele quer que você fale com ele face a face, como Moisés falava. Moisés falava face a face com Deus. E Miriam, a irmã dele, uma vez ficou injuriada e chama o irmão dele, Arão, e fala: por que Deus fala só com Moisés? Por que não pode falar com nós também? O que ele tem de melhor do que a gente? E Deus escuta isso. E Deus vem numa nuvem de fumaça para ela e repreende ela. E fala assim: com ele eu falo face a face, porque com ele que eu escolhi falar. Porque não é possível falar com outra pessoa. E a palavra de Deus diz que Miriam fica leprosa por alguns dias, para que ela se arrependa e pense melhor quando falar do seu irmão. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu que separava a arca do tesouro, a arca da aliança, que era a presença de Deus, que ninguém podia chegar lá, somente o sumo sacerdote, esse véu se rasgou de cima a baixo, representando que agora qualquer um pode entrar na presença dele. Agora nós não temos mais um mediador para fazer isso, nós temos livre acesso a Jesus e podemos falar com ele o tempo todo, aonde quisermos, dentro do nosso carro, tomando banho, andando. Mas é falta de respeito isso? Não, ele é um Deus de relacionamento, que ele quer se relacionar com você, ele quer ser o seu amigo, ele te chama de amigo, ele te chama de irmão. E ele nos tornou dignos de sermos chamados filhos de Deus por conta do sacrifício dele. E ele quer sarar todas as nossas dores, seja onde for, se é no corpo, se é na alma, se é no espírito, e curar a nossa história de uma forma definitiva. Ele quer arrancar tudo aquilo que impede você de se relacionar com ele. E essa é a forma correta de se relacionar com Jesus. Face a face. O nome disso é graça.
favor não merecido, presença de um Deus que nos amou e se sacrificou, e Ele não pede nada em troca. Ele não está mais na cruz do Calvário. Ele pode todas as coisas. Alguns olham para Jesus e falam assim: poxa, mas coitadinho. Jesus não é coitadinho. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Ele é um Deus soberano, que venceu a cruz do Calvário por mim e por você. E Ele não pede nada em troca, Ele não pede nenhum sacrifício, Ele não faz barganha com você para você ter acesso a isso. Você precisa fazer isso, você precisa sofrer um pouquinho. Não existe isso. Ele fala assim: não tem que fazer nada, a graça é de graça. Você apenas vem para mim, me aceita e se relaciona comigo. E aí você vai se surpreender com aquilo que eu tenho para você. E eu vou mudar todas as áreas da tua vida. Eu vou te sarar em todas as áreas, eu vou te prosperar em todas as áreas da tua vida, mudar a tua história. Aleluia! Como você tem se relacionado com esse Deus? A proposta da cruz é a salvação e uma mudança de vida. Alguns têm uma filosofia que eu aceito Jesus e uma vez salvo, estou sempre salvo. Ele só quer a salvação, mas ele não quer a mudança de vida. Aí eu posso continuar vivendo do jeito que eu vivo, e eu já fui perdoado pelos pecados que eu fiz, e dos futuros pecados que eu ainda vou cometer, eu já estou perdoado. A graça, ela é de graça, mas também não é bem assim. Pecado perdoado é pecado confessado. Então, para mim ser perdoado dos meus pecados, eu preciso confessar, eu preciso reconhecer. E os pecados que eu nem fiz ainda, eu não estou perdoado deles. A não ser que eu me arrependa, eu peça perdão. E a proposta de Jesus é mudança de vida, é me tirar da forma que eu vivia, da forma que eu falava, da forma que eu me relacionava, do meu jeitão que eu era. Ele vai colocando o Espírito Santo dentro da minha vida e vai nos moldando conforme o propósito que Ele tem na nossa história. E a proposta da cruz é mudar tudo isso, me mudar como profissional, na minha vida familiar, nos meus fracassos, naquilo que eu errei, transformar a minha vida, transformar a minha história, onde as pessoas olham para mim e conseguem reconhecer Jesus na minha vida, reconhecer Jesus na minha história, reconhecer Jesus na forma que eu falo, na forma que eu me relaciono. E esses dois elementos representam o corpo e o sangue derramado na cruz do Calvário. E é a essência de tudo isso, da salvação e da transformação de vida. Você tem procurado Jesus entre os mortos ainda? Você tem se compadecido da morte de Jesus? Ou você tem procurado Ele aonde Ele está, de fato? Ele é Senhor dos Senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário está disponível para mim e para você. E isso é motivo de celebração. É motivo de reflexão pela morte, entendermos o preço que foi pago, mas a celebração da vitória dele na cruz do Calvário, onde Ele nos alcançou, onde Ele alcançou a nossa vida, para nos chamar, para continuar a pregar esse Evangelho a toda criatura, para que esse Evangelho alcance outras pessoas, para que esse Evangelho transforme a vida de outras pessoas. E isso é um legado meu e seu. E quando eu tenho falado a respeito de propósito de vida nessa igreja, é exatamente isso. Hoje nós vivemos com um propósito de anunciar esse Evangelho. Cada um tem algo especial dentro do seu coração e na sua vida.
que deve ser usado para anunciar esse evangelho. E Deus tem propósito nisso. Podem ter certeza, em nome de Jesus. Amém? Porventura tem alguém aqui que ainda não está se relacionando com esse Jesus da forma que deveria? Ou não entende ainda qual que é o relacionamento que Ele quer ter com você? Se tem alguém que aqui acha que tem um relacionamento, ou eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas não basta crer, temos que entregar a nossa vida e nos relacionarmos com Ele. Não basta apenas acreditar que Ele exista, mas não deixar Ele agir no nosso coração e trabalhar na nossa mente e renovar a nossa história. E eu queria saber se tem alguém aqui, porventura, que gostaria de se reconciliar com Jesus nessa noite, para que Ele mude a tua história de uma forma definitiva, porque Ele é poderoso para fazer isso. Ou se porventura você ainda não entregou a sua vida de uma forma real para Jesus. Se tiver alguém, eu gostaria que viesse aqui à frente, nós vamos orar com você, nós vamos abençoar a tua vida. Se você quer se reconciliar com Ele, eu estou na igreja, eu tenho frequentado a igreja, mas ainda eu não me sinto parte, eu não me sinto amado por Ele, eu não sei se Ele ainda tem propósito na minha vida. Se há dúvida no teu coração, eu queria convidar você a se levantar, e você vai ver um marco na tua história em nome de Jesus, amém? Tem alguém que gostaria de se reconciliar com Jesus? Todos estão bem? Amém? Todos estão certos do seu propósito, que tem propósito e tem dom? Que Deus quer fazer algo tremendo através da tua vida, nessa igreja, neste bairro, e Ele tem olhado para você, e Ele tem contado com você para isso. Amém?